Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Todo mundo revigorado já, tomou um cafezinho, chocolate quente. Todo mundo acordado novamente. Agora vamos chamar o pastor Victor para pegar a palavra de Deus essa noite. Vamos fazer só uma oração por ele. Oremos então. Senhor, nosso Deus, amado Pai, novamente nós estamos aqui agradecidos a Ti, ó Pai. Muito obrigado pela vida do nosso irmão que irá trazer a palavra aqui essa noite, Senhor, pastor Victor, que a palavra que o Senhor já direcionou a ele, que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, ó Pai, que ele possa entregar, Senhor, Deus vivo, para nós, que nós possamos compreender a Tua vontade, que nós possamos praticar a Tua palavra, Deus. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Amém. Bom estar aqui com os amados irmãos, reunidos essa noite de vigília. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu sou o pastor Victor, sou casado com a Daniela. Ela não pôde estar presente devido já a compromissos marcados, mas já trago um abraço da minha esposa, toda essa amada igreja. Todas as vezes que viemos aqui, sempre nos acolheram muito bem. Estou hoje lá na Igreja Batista Betânia, ali em Betânia, no bairro Vila Vargas, proclamando, anunciando as boas novas do Evangelho. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Nós iremos falar sobre santidade nessa noite. Peço por favor, pessoal, deixa eu só baixar um pouquinho o microfone, a minha voz, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-vos, pois, que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento nem os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós agradecemos ao Senhor pelas ricas bênçãos, por tudo que o Senhor tem derramado em nós, e agradecemos ao Senhor por esse tempo de vigília, esse tempo onde nos separamos para orar, para buscarmos mais o Senhor. E te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações e nos dê toda iluminação para compreender as Tuas verdades reveladas por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa vigília, eu quero, em alguns minutos, trazer uma reflexão acerca de uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que é vivida em santidade. Uma vida que é vivida para agradar aquele que nos criou. Pois nós fomos criados por Deus com uma finalidade: agradar a vontade do Criador. O Criador cria todas as coisas para então que essas coisas criadas pelo Criador possam então ecoar a glorificação, exaltação, bendizer aquele que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve esse livro, essa exposição, essa carta aos Romanos, que é uma carta muito rica, conhecida por muitos teólogos como o Evangelho segundo escreveu Paulo. Pois aqui nós
temos dentro desse compilado, dessa exposição, várias doutrinas que nós trabalhamos na nossa comunidade e que precisamos então compreender. Ele trabalha a doutrina da justificação pela fé, ele trabalha a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, e faz uma transição para o que nós chamamos da doutrina da prática, ou muitos conhecem como a praxis, aquilo que nós praticamos. Pois o apóstolo Paulo nos traz esses grandes ensinamentos desde o capítulo 1 ao capítulo 11, trazendo várias doutrinas, e todas essas doutrinas, esses ensinamentos, eles não são apenas para conhecimento, eles são instruções para aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós encontramos por aí muitas pessoas que até sabem muito bem as doutrinas, que entendem muito bem os ensinos. Quem não conhece aquela pessoa ou aquele irmão que sabe os versículos de cor, sabe tudo muito bem elaborado, explica muito perfeitamente, mas que a sua vida não gera implicações desses ensinamentos que estão na sua mente. O que o apóstolo Paulo quer chegar aqui no capítulo 12 é mostrar para nós tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu compreendo, tudo aquilo que eu tenho como ensinamento e como doutrina elementar para a minha vida, não pode ficar apenas na teoria, mas precisa ser vivida na prática. O Evangelho precisa ser encarnado no nosso ser, no nosso caráter, para então estarmos cumprindo aquilo que a palavra nos ensina e nos mostra. Não apenas ouça, não apenas pense, mas pratique. Eu acho que esse deve ser um dos maiores desafios de uma vida santa. Não é conhecer as Escrituras, não é saber das doutrinas, não é saber dos ensinos, não é saber os sermões do pastor Godoy, dos 42 pontos expositivamente, mas é praticar aquilo que é pregado por meio da palavra. E é isso que a palavra sempre nos orienta, uma vida à prática. Um teólogo russo afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática, para o dia a dia, para o cotidiano, para o ordinário da vida, para ao sair dessa porta e irmos para a nossa casa, os nossos lares. Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósito, diz algo muito interessante. Ele diz que uma igreja relevante, ela não é contada pela quantidade de membros que se tem na sua celebração semanal. Mas uma igreja relevante, genuína, ela é contada pela quantidade de discípulos que são enviados após a celebração. Ele está então nos trazendo que a prática vivenciada precisa ser aquilo que passa a permear pela nossa vida. Não pode ser simplesmente nessa celebração de vigília, de ouvirmos um sermão sobre oração e guardarmos esse sermão e não colocarmos a prática. Quando encontrarmos com pessoas que estão acorrentadas, precisando de uma oração, precisando de um abraço, precisando ser impactada pelos pés e as mãos do Eterno, que somos eu e você. É a prática. E essa prática nos gera a vivermos uma vida de entrega, uma vida transformadora e uma vida consagrada a esse Deus
para vivermos uma vida separada. Separada não do mundo, no sentido de isolarmos dele, porque Deus nos colocou no mundo com um objetivo, para praticarmos o Evangelho, para que esse mundo possa ser ressignificado por meio da minha vida. Ele não te criou uma bolha. Ele não te criou para você ficar uma redoma jovem. Não. Ele te criou para ir para a faculdade. Ele te criou para trabalhar e amanhã ir para o comércio às 8 horas da manhã e enfrentar o patrão chato. Ele te criou para isso. Por quê? Lá você vai praticar o Evangelho. Lá você vai anunciar. Lá você vai usar a sua santidade. Lá você vai usar o fruto. Lá você vai usar os dons, as qualidades. O apóstolo Paulo, então, nos traz 3 implicações que eu quero partilhar com os irmãos nessa noite. E a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto é que esse Deus que cria o mundo, que nos salva por meio do seu Filho, Ele nos convida para uma entrega total. Não é parcial. Por muito tempo eu orei, Senhor, abençoe minha vida, tentando separar. Pai, abençoe meu namoro, abençoe meus estudos, abençoe minhas finanças. Não, sua vida é inteira, é integral, é uma vida só. Como? Uma vida sendo um cristão, em tudo que você faz. E olha o que o apóstolo Paulo então vai nos trazer dizendo no versículo 1: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente-se como uma pessoa aprovada. Apresente-se como uma pessoa inteira, integral. Senhor, não está aqui só a minha parte financeira. Senhor, não está aqui só as minhas emoções. Não está aqui, Senhor, só o meu trabalho. Não está aqui, Senhor, eu vou te dar aqui, mas o meu namoro eu não vou te dar não, porque eu não consigo ter uma vida santa. Meu irmão, o que o apóstolo Paulo está nos alertando como igreja de Cristo é que Cristo quer os seus filhos por inteiro, ele não quer pela metade. Ele não quer determinada área, Ele quer tudo, porque Ele é dono de tudo, tudo é dele, e nós somos dele, e nós precisamos nos apresentar como corpo, alma inteiro, como nossas mentes, nossos braços, nossas emoções, aquilo que nos aflige, e apresentar: Senhor, eu estou aqui por inteiro, faça a tua vontade em minha vida, faça o teu querer. Eu quero ser um jovem temente ao Senhor, eu quero ofertar tudo para o Senhor, eu quero entregar por inteiro a minha vida para Ti. Não é só a metade, não é só uma 10ª parte, ou não é só um quarto, não é só um terço, é tudo. O teólogo Abraham Kuyper diz algo muito interessante. Ele diz que tudo na criação, o Criador, ele não tem um centímetro cúbico que ele não diga: esse lugar é meu. Todas as coisas são de Deus, tudo é de Deus, e nós que fomos entregues, nós que aceitamos o convite do Senhor, nós que aceitamos a voz que chama pelo nosso nome, nós precisamos falar para nós mesmos e dizer: o meu corpo, as minhas emoções, os meus vícios, minhas paixões não são para mim mesmo. A minha vida, a minha finança, a minha conta bancária, meu carro, minha casa, tudo é de Deus, e eu entrego ao Senhor. Faça a tua vontade, faça o teu querer, porque eu entendo que eu não sou nada sem o Senhor, porque eu sou totalmente dependente de Ti. O apóstolo Paulo está então alertando a igreja, dizendo: meus irmãos, eu rogo as misericórdias de Deus para que vocês ofereçam, vocês vão até esse Deus eterno e digam para Ele, ofereçam a sua vida para Ele. Meu jovem, você que está aí com 18 anos, com 15 anos, com 16 anos,
você possa a cada dia colocar esse desejo no seu coração e dizer: Senhor, a minha vida não é para mim mesmo, eu quero ser um homem ou uma mulher temente ao Senhor, e eu me coloco à disposição para viver na integralidade o teu querer para a minha vida. É isso que Deus quer ouvir de nós, meus irmãos. Deus não quer que você viva uma vida medíocre, não. Deus não quer que você viva uma vida parcial. Você é um crente aqui na Ibamoca, lá você é outra coisa. Não, Deus não quer isso de você, não. Deus quer que você viva de uma forma inteira. E no Antigo Testamento, a palavra sacrifício, ela se arremetia àquilo que os povos da época, o povo de Israel fazia para ofertar a Deus. Nós conhecemos isso. Lá no Antigo Testamento, eles pegavam então animais para sacrificar a Deus. Hoje nós não precisamos fazer mais isso, porque Jesus Cristo já foi a oferta agradável a Deus. O que Ele quer de nós é a nossa vida, é o nosso coração, é tomar o controle da nossa vida. Mas a gente tem medo às vezes de dar o controle na mão de Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus vai te pedir algo, você precisa mudar, você precisa arrancar, você precisa abandonar. Aí você fica com medo de Deus te pedir isso, por isso que você não entrega, por isso que muitas vezes eu não entrego. Mas o convite para nós nessa noite é que possamos então demonstrar esse chamado integral para a nossa vida, um chamado que Deus faz por nós. Deus nos chama para vivermos uma vida na totalidade da entrega ao Senhor Jesus. Calvino diz, comentando esse texto, que Paulo mostra que não é possível honrar a Deus a menos que entreguemos a Ele todo o nosso ser. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Entregue todo o seu ser. Entrega tudo que você tem. Mas não é só cantando não, porque às vezes a gente canta isso. Viu, jovem? Às vezes você está cantando, oh, eu entrego. Aí chega Deus, vai lá e fala, você entrega? É? Você entrega? Então vem aqui, eu quero isso da sua vida. E você vai lá e corre, você vai lá e foge. Não, Deus não está buscando isso não, meu irmão. Que não seja apenas palavras, que não seja apenas canções, mas que isso venha a ser a nossa vivência diária. Que isso venha estar na nossa prática contínua. A nossa adoração não se limita a esse espaço aqui. A nossa adoração precisa ser a cada dia, a cada momento, a cada fazer, a cada ser, uma expressão da glória de Deus, uma expressão de exaltar a Deus. Lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho. Uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero, reformador, Martinho Lutero da Reforma Protestante, como é que eu posso agradar a Deus? Para Lutero. Lutero disse para ele, faça o melhor sapato. Seja um excelente sapateiro. Faça a melhor costura, trate bem os seus clientes, você estará agradando a Deus, você estará vivendo para agradar a Deus, você estará sendo uma pessoa santa, você estará sendo uma pessoa que glorifique a Deus em todo o tempo. E a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, para caminharmos então, é que Deus nos chama para a totalidade, e Ele nos chama para vivermos uma vida inconformada com o mundo. Percebe se é diferente? A diferença? Deus te colocou no mundo, mas você não pode ser conformado com esse mundo. Olha o que o texto vai continuar a dizer. E não vos conformemos com este mundo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E o mundo hoje, aonde você vai no fórum e vê tantas pessoas casando, tantas pessoas unindo família, mas ao mesmo tempo você vai nos escritórios de advocacia. Aqui pegam as causas do seu divórcio
faço parcelamento, venha divorciar-se então, porque aqui você consegue uma taxa menor. Tanta gente divorciando, tanta gente vivendo uma vida de pecaminosa, tanta gente vivendo uma vida de mentira, e muita gente achando isso normal, muita gente achando isso normal, uma normalidade. E pasme, isso não é lá fora, isso é dentro da igreja. Isso é dentro da igreja, dentro dos nossos bancos, das nossas quatro paredes, das nossas reuniões, pessoas achando isso normal. Isso não é normal para um cristão genuíno de Jesus. Fofocar, mentir, achar que divórcio é normal, achar que viver uma vida de relacionamento sexual antes do casamento é normal. Isso não é normal. Nós precisamos compreender isso. Trair a esposa é normal, pornografia é normal. Isso não é normal para nós. Se você acha isso normal, eu não sei a Bíblia que você lê, mas você precisa ouvir a verdade. Nós não podemos conformar com esse mundo, nós não podemos criar os nossos filhos achando que isso é normal dentro da cultura, porque não é. Nós estamos aqui para ressignificar a cultura, para transformar a cultura, para modificar, para ser o sal e a luz do mundo, porque se não for para isso, a igreja não está fazendo o seu papel. O nosso papel é comunicar o Evangelho, e o Evangelho confronta o mundo, o Evangelho vai contra o mundo, o Evangelho impacta o mundo para iluminar e fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ir contra todos esses ensinamentos que muitos pregam dizendo que isso é normal. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós precisamos ir avante, pregando para esses jovens, mostrando para eles, porque eles vão se deparar com doutores, com pessoas importantes, com patrões, com amigos, dizendo: não, isso é careta, isso é da sua igreja que é ultrapassada. A Bíblia não é ultrapassada. O Evangelho não é ultrapassado. O Evangelho é o poder de Deus para transformar aqueles que acham que a normalidade do mundo precisa entrar dentro da igreja. Nós precisamos permanecermos firmes e constantes, como atalaias, como homens que levam a mensagem, mulheres que carregam a mensagem, homens e mulheres de Deus, como voz profética, uma voz que vai contra o mundo, não levando profetada, mas levando a anunciação da verdade. Não é normal para a gente. Nós não podemos achar isso normal. O mundo não pode tentar então achar que ele ganhou, porque é isso que eles estão achando. Porque tem muito cristão aí achando normal, homem com homem casar, mulher com mulher casar, pastor fazer casamento de união homoafetiva, igrejas, a igreja é inclusiva, tem que incluir, pastor Walter. Não. O Evangelho, ele chama o pecador, mas ele transforma o pecador do pecado. Ele mostra para o mundo que não devemos agir dessa forma. O teólogo chamado William Black, ele diz que não devemos ser como um camaleão. Porque camaleão, ele se esconde nas coisas. Ele se camufla. Tem muito crente aí se camuflando, pastor. Tem muito crente tendo vergonha de dizer: não concordo com isso, não sou obrigado a concordar. Ah, mas você é ultrapassado. Nossa, que menino ultrapassado. O Evangelho que me alcançou, ele não é ultrapassado, não. O Evangelho que ele me alcançou, ele não se conforma com esse mundo. Eu não posso conformar também. Me perdoe, talvez eu possa não te agradar, mas eu não estou aqui para te agradar, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. É isso que nós precisamos, jovens. Precisamos lidar com essa pressão cultural, que constantemente vocês são pressionados pela mídia, pela sociedade, pela internet. Não se conformam. E a terceira e última coisa para encerrarmos então, é que ele nos faz um chamado
para a transformação e a renovação da nossa mente. E aqui está a chave. Não vos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Se a mente de vocês tiver a mente de Cristo, meu irmão, não tem quem consiga mudar a verdade no seu coração. Sabe por quê? Porque a sua mente está blindada com a palavra de Deus. Que possamos ter essa renovação, essa mudança no nosso pensar. Isso se vem por meio das Escrituras. Não há outra forma. Não há outro caminho. As Escrituras precisam ser aquilo que nós, como Batista, ensinamos os nossos filhos. Que a Bíblia é a regra de fé, prática e conduta. Se a Bíblia é sua regra de fé, prática e conduta, mas você não abre ela para ver a regra, você não abre ela para ver a prática, você não abre ela para ver a conduta, como é que você vai ter a sua mente iluminada, direcionada por a instrução dada por Deus? Não tem como. Aí você fala, não, mas eu escuto um sermão abençoado, expositivo do pastor Godoy. Mas só o sermão do pastor Godoy não vai fazer você ter a mente blindada, meu irmão. Você precisa ter amor pelas Escrituras. As Escrituras precisam ser o seu anseio. Assim como você tem um anseio de postar uma foto linda no Instagram, que é maravilhoso, é bacana e precisa ser postado mesmo. Mas que seja o mesmo anseio a debruçar e ter esse resultado de viver uma vida alimentada com as coisas que são para a nossa mente. O teólogo Webs diz que o mundo controla a nossa mente na maneira de pensar. E quando ele controla, nós somos conformados. Mas, se deixarmos Deus controlar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Deixe Deus transformar a sua mente. Deixe Deus te dar essa vida de prática, de santidade diária. Uma vida onde você busque a cada dia viver. Porque Deus te chamou aqui para viver nesse mundo. Mas é para viver transformando o mundo, fazendo a diferença. Que esse seja o seu desafio nessa caminhada cristã. Jovem, adolescente, adulto, ancião, pastor, todos nós possamos entregar a nossa vida totalmente a Deus. Não possamos nos conformar com esse mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para vivermos uma vida santa e genuína ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Pai Celestial que nos preparou bênçãos celestiais e nos elegeu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos homens e mulheres de Deus, não melhores do que as pessoas que estão no mundo, mas para sermos o sal que salva, a luz que ilumina o mundo que parece estar de cabeça para baixo, mas nós estamos aqui com a missão, enviados pelo Rei para o Reino, representar Cristo aqui na terra, como diz 2 Coríntios 5,17 ao versículo 20. Você que é nova criação, que deixou as coisas para trás, agora você tem o ministério da reconciliação, e de sorte que somos embaixadores, representantes, reconciliadores,
que levam a mensagem, que vivem a santidade e que estão dispostos a viver para glorificar a Deus. Vive isso. Não para si mesmo, mas que viva dizendo: Senhor, a minha consciência não duvida, como diz Santo Agostinho. Antes, feriste o meu coração com a tua palavra, então te amei. Como o pastor Godoy disse, paixão dura, né? Pouco, mas o amor, ele permanece. Se você amar Deus, você sempre vai querer viver uma vida de santidade. Você sempre vai querer mais, sabe por quê? Porque você ama. E por que você ama? Porque Ele te amou primeiro. Porque antes de tudo, Ele te amou. Eu quero orar por você, para encerrar a minha participação nessa pequena reflexão, para que você possa sair dessa vigília aqui refletindo. E essa semana eu aprendi um termo muito bacana. Que você possa sair daqui ecoando, transmitindo. Não guarde só para você. Esse momento aqui é um momento de entrega, de devoção. É um momento de abrirmos o nosso coração para ouvir a voz do Pai. É um momento também de confrontamento, de exortação. É um momento também de encorajamento, para que você possa ser um homem ou mulher de Deus que ecoa a mensagem. Porque a mensagem, ela não para aqui, ela não morre nesses bancos. Elas são absorvidas pelos filhos para anunciar ao mundo lá fora que eu, pastor, talvez não alcance. Porque lá você tem pessoas perto de você. Você precisa comunicar essas pessoas, alertar que elas estão trilhando caminhos, mas esses caminhos não glorificam a Deus. Esses caminhos não vivem a santidade de Deus, mas desagradam ao Criador. Convido você a abaixar sua cabeça para nós então orarmos. E você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor, de abrir o seu coração, de falar com o Papai. Senhor, nós estamos reunidos aqui, Pai. Acabamos de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que nos confronta acerca de que precisamos viver uma vida genuína ao Senhor. Ô Senhor, nós estamos aqui, Pai, abrindo os nossos corações, entregando tudo em Tuas mãos, entregando as nossas vidas, pedindo para o Senhor, não nos deixe, Pai, de forma nenhuma cairmos no comodismo desse mundo, Senhor. Não nos deixe achar que as coisas momentâneas e transitórias desse mundo são a realidade para a nossa vida, Senhor. Não nos deixe, nos incomode, nos confronte pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e renove a nossa mente a cada dia pela transformação por meio da Tua palavra, que é tudo para nós, que nos guia, que
verdade, Pai, a sermos agentes que possam, ó Pai, ecoar a mensagem do Evangelho, ecoar a mensagem. Nos ajude, Deus, a cada dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Pessoal do Lucas, pastor Godoy, toda a liderança. Que Deus nos abençoe a cada dia. Amém. Amém. Que o próprio Deus disse: sejam santos, porque eu sou santo. E mais na frente, as Escrituras também dizem: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós possamos ter essa palavra em nossos corações. E já que nós estamos em um ambiente de oração, vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos agora nos separar em duplas, para que nós possamos orar uns pelos outros. Que o irmão do meu lado possa contar as dificuldades dele, que eu possa orar por ele, e que eu possa contar as minhas dificuldades para o irmão do lado, que ele venha orar por mim também. Nós viemos a orar uns pelos outros. Depois deste momento de oração, eu vou convidar o pastor Godoy para fazer uma oração antes de finalizarmos. Depois vamos ter mais um louvor antes de finalizarmos a nossa vigília.
Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos encerrar a nossa vigília do jeito que começamos, com oração. Deus, nós somos tão felizes, porque o Senhor se manifestou no meio de nós nesta noite, se manifesta ainda agora, através dos louvores, através das orações, das mensagens aqui proferidas, das porções da Escritura aqui citadas, e tudo o Senhor se fez presente naquele lanche da nossa confraternização. O tempo todo o Senhor está conosco, mostrando o quanto nos ama, mostrando o quanto o Senhor se importa conosco, e nós nos dobramos diante de Ti em alegria. Sentimos no Senhor, em nome de Jesus Cristo, confortáveis nos Teus braços, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dos jovens aqui presentes, de todos nós, e Te rogamos, Senhor, continua abençoando a nossa vida. Amanhã e depois, que teremos nossa programação aqui, que o Senhor abençoe grandemente todos os que aqui vierem, Pastor Tiago, sua equipe que
vem de Vitória, e os irmãos que virão de outras igrejas também. Enfim, Senhor, que o Senhor se manifeste no meio de nós. Não importa a quantidade de pessoas, importa que o Senhor esteja presente no meio de nós. Porque o que vamos fazer aqui certamente não será para mostrar a nenhum de nós que aqui estaremos, mas tudo para a glória do Senhor. Tudo como adoração, sacrifício suave de aroma agradável que chegará nas tuas narinas. Abençoa-nos, dá-nos paz e graça e misericórdia. É desta forma que vamos terminar, Senhor. Depois de orar, louvando mais uma vez e nos despedindo, buscando do Senhor a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. Cuida de nós, ó Deus Santo, continua cuidando de nós. Enche a nossa vida de alegria, enche a nossa vida de esperança, enche a nossa vida de fé. E dá-nos, Senhor, todos os dias da nossa vida, em cada dia, em cada hora, em cada momento, em todo o tempo, dá-nos, Senhor, a convicção de que o Senhor está conosco. Que o teu amor, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus nos façam homens e mulheres felizes, confiantes e convictos de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor comanda a nossa vida, que o Senhor comanda o universo. E por causa disso nos dobramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos finalizar, amados, com esta canção, que ela finaliza dizendo que todo ser que vive louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego. Então vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Erga a sua voz e vamos cantar. Eu quero chamar os jovens para vir um pouquinho aqui mais para frente. Quero os jovens aqui na frente um pouquinho, porque eu quero ouvi-los cantarem essa música. Essa música é muito bacana, essa música é muito animada e eu preciso dos jovens aqui na frente cantando também. Você canta ali no fundinho, canta na frente. Vamos começar, vamos louvar ao Senhor.
glória.